No mundo cheio de tantos desafios, de tantas incertezas, né, de tantas tragédias humanas, é preciso ter fé para vencer e força para viver. O próprio Jesus falou assim, lá no livro de Mateus, abre aspas, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E também o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 4 e 5, ele diz assim, quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tá? Mas quando a gente vai procurar entender o significado dessa palavra, fé, diz o autor do livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1 dizendo assim, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Lá no versículo 6 ele fala assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, recompensador. Mas quando você vê nos evangelhos, no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, um pai aflito foi pedir ajuda a Jesus para curar seu filho, que ficava possesso de um espírito maligno, que às vezes o lançava na água e às vezes o lançava no fogo, né? E ele convulsionava, espumava pela boca ao ponto de esmorecer e desmaiar. E aquele pai já tinha buscado recursos, já tinha pedido até ajuda aos discípulos que não lhe puderam ajudar, e recorreu a Jesus dizendo assim, Senhor, se tu podes, me socorre. Contou sua história, Jesus o repreendeu dizendo, se tu podes, tudo é possível ao que crê. E aquele pai, sim Senhor, eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Tá, mas a pergunta é, como é que eu posso adquirir esta fé? Talvez você diga que já tenha perdido a fé e não acredita em mais nada, porque você ficou decepcionado, desiludido, né, e frustrado até nessa questão religiosa. E eu digo para você que a forma de se adquirir fé, né, o apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos explica, diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É dessa forma que se adquire fé, tá? E o que é interessante é que esta fé é o segredo do teu sucesso, do teu êxito, da tua vitória. Você quer vencer neste mundo cruel, difícil, nesse mundo cheio de tantos desafios e obstáculos? Tenha fé em Deus, porque Jesus falou, tudo é possível que crê. Não há impossível para quem acredita em Deus, para quem tem fé, né, para quem confia no Deus que é criador dos céus e da terra. Você confia, você acredita? Você tem essa esperança em Deus? Se você tem, abra seu coração, se humilhe, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, confesse o nome dele, porque com a boca se confessa para a salvação, com o coração se crê para a justiça. A Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido. Então é o momento de você fazer uma declaração de fé. Jesus falou que todo aquele que confessar o seu nome diante dos homens, ele o confessará diante do Pai e diante dos seus santos anjos. Mas qualquer dentre esta geração adulta que se envergonhar dele, das suas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória do Pai, com seus santos anjos. Então é necessário que haja confissão de lábios. Paulo fala em Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessares ao Senhor, a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo, pois com a boca se confessa para a salvação, com o coração se crê para a justiça. A Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido. Então eu quero convidar você a, nesse instante, abrir o coração. Se você tem fé, ouviu essas palavras, se gerou fé no seu coração, então eu convido você a confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Vamos fazer uma oração, vamos unir a nossa fé, vamos invocar o nome de Jesus. Então repita comigo essas palavras. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, eu abro o meu coração e eu quero convidar Jesus para entrar na minha vida. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da minha alma. Creio que Ele veio ao mundo para nos salvar, que Ele sofreu, foi crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e voltará a segunda vez para nos buscar. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, lança no mar do esquecimento, escreve meu nome no livro da vida. É a minha oração que eu faço, entregando a minha vida, o meu lar, a minha família, nas mãos de Deus e pedindo que o Senhor, ó Pai, salve toda a minha casa. Eu oro porque eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio ao mundo para nos salvar, e assim eu agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Se você orou assim, meus parabéns, que Deus te abençoe, porque essa oração ficou em memória diante de Deus.
e a partir do momento que você confessa a Cristo aqui em vida, seu nome é escrito no livro da vida. Você ganha de presente, né, a remissão dos pecados, a salvação da sua alma, a vida eterna. Isso é um ato de fé, eu creio. Então, examine as Escrituras Sagradas, porque nelas está um segredo da vida eterna, são elas que dão o testemunho de Jesus. Que Deus te abençoe. Se você assim recebeu essa palavra, sentiu a presença de Deus, né? Se Deus falou com você, escreva aí nos comentários aí embaixo, eu creio, recebo, tomo posse, Deus falou comigo, tá? Então, se essas palavras foram boas para você, compartilhe com as pessoas da sua família, amigos, conhecidos, familiares, né? Compartilhe com colegas de trabalho. Então, compartilhe para também essa palavra chegar até eles também, e levar esperança, e levar luz, e o evangelho chegar a eles também. E se não é inscrito nesse canal, se inscreva e nos ajude, né, a compartilhar essa mensagem, alcançar outras pessoas. Deixa o like para fortalecer o canal, porque fortalecendo esse canal, ele passa a ser recomendado a outras pessoas, e com certeza vamos cumprir a missão de Jesus de pregar o evangelho a toda criatura. Muito obrigado por essa sua paciência de assistir esse vídeo. Que Deus te abençoe no nome poderoso de Jesus, e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.